14 anos de prisão, e acredite, essa pode nem ser a pior notícia para o Nego Di. Durante muito tempo ele foi conhecido apenas como um humorista que fazia sucesso na internet. Mas hoje, o mesmo homem que acumulava milhões de visualizações está vendo seu nome associado a estelionato, lavagem de dinheiro, documentos falsos e esquemas que, segundo a justiça, movimentaram milhões de reais. E se você acha que essa condenação aconteceu por causa de uma simples rifa ilegal, eu recomendo que você fique aqui comigo, porque nesse vídeo aqui a gente vai destrinchar a sentença que levou o Nego Di a receber mais de 14 anos de prisão, entender quais provas pesaram contra ele e descobrir por que a justiça considerou o esquema muito maior do que todos imaginavam. Além disso, existe outro processo milionário correndo contra o influenciador e ele pode fazer essa situação ficar ainda pior. Como que um dos humoristas mais populares do Brasil chegou a esse ponto? E será que essa condenação representa o fim definitivo da sua carreira? Vamos conferir esse fim melancólico do Nego Di. Eu sou o Marcelo Milos e depois da vinheta eu te conto. Vocês podem nem se lembrar, tá? Mas já houve um tempo em que o Nego Di era conhecido apenas como um humorista que estava crescendo na internet. Com vídeos engraçados, conteúdos aí sobre o cotidiano do Rio Grande do Sul, o gaúcho rapidamente conquistou espaço e parecia ter uma carreira bastante promissora pela frente. O cara vem, fala umas merda, recolhe dinheiro dos trouxas e vai embora. Eu adoro fazer stand-up. Só que aquele início animador não demorou muito para mudar. Depois de alguns anos surfando na onda do sucesso, a sua trajetória começou a descer ladeira abaixo. A participação no BBB 21, que poderia ter sido um grande impulso para sua carreira, acabou se transformando num enorme desastre. Nego Di saiu do programa completamente desgastado, com uma rejeição superior a 98%. Você fez história agora, tá? No Big Brother. Você sai com o maior índice de votação da história. Sério? Deu 98 e tralalá. Não olhei na tela exatamente quanto foi, mas vi que a Sara era 0 ponto alguma coisa, Fiuk 0 ponto alguma coisa, você 98 tralalá. É o número 1. Mas aquilo era apenas o começo dos problemas. Nos anos seguintes, ele passou a se envolver em uma série de polêmicas e acusações graves. Segundo as investigações, teria se aproveitado das enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul em 2024 para criar uma vaquinha e ficar com grande parte do dinheiro arrecadado. Na ocasião, Nego Di usa suas redes para anunciar a doação de R$1 milhão para as vítimas das chuvas. Mas o dinheiro é rastreado e se revela que o valor é de apenas R$100. Também foi acusado de promover rifas ilegais e fraudulentas, utilizar documentos falsos e participar de esquemas de lavagem de dinheiro com a ajuda da própria esposa. As pessoas nunca receberam esses bens, nenhuma pessoa recebeu esses bens. Então ele amealhou todos esses bens de pessoas humildes, pessoas que acreditaram nele por causa da figura pública, muitas pessoas realmente humildes e usaram esses valores e nunca entregou nada para ninguém. Toda essa sequência de acusações acabou levando à sua prisão. Porém, pouco tempo depois ele conseguiu deixar a cadeia e passou a responder ao processo em liberdade. Recentemente, inclusive, Nego Di vinha tentando seguir um novo caminho. Chegou a se aventurar no fisiculturismo e parecia disposto a reconstruir a sua imagem. Mas, se ele acreditava que escaparia sem sofrer as consequências de todos os problemas acumulados ao longo dos últimos anos, se enganou feio. A justiça finalmente deu a sua resposta e a condenação veio pesada, podendo representar o golpe definitivo e o possível fim da sua carreira. A condenação de Nego Di acabou sendo ainda mais pesada do que muita gente imaginava. A decisão da justiça detalha todo o esquema que, segundo os magistrados, envolvia crimes como estelionato, lavagem de dinheiro, uso de documentos falsos e promoção de loteria ilegal. A sentença proferida nesta terça-feira aponta que o humorista e a sua esposa Gabriela Vicente de Souza teriam atuado juntos num esquema que envolvia rifas virtuais irregulares, ocultação de patrimônio e movimentação de valores obtidos de forma ilícita, além da utilização de documentação falsa. No total, Nego Di recebeu uma pena de 14 anos e 6 meses de reclusão em regime fechado. Além disso, foi condenado a mais 1 ano e 15 dias de prisão pelo crime de promover loteria ilegal. Já Gabriela acabou condenada a 8 anos e 4 meses de prisão, também em regime fechado por sua participação nos crimes de lavagem de dinheiro. Ou seja, a justiça realmente não pegou leve com ele. As penas também incluem o pagamento de dias multa, calculados com base no salário mínimo vigente na época dos fatos. No geral,
Dilson foi responsabilizado por promover rifas sem autorização legal. Segundo a denúncia, foram pelo menos 34 sorteios realizados entre novembro de 2022 e maio de 2024, todos divulgados nas redes sociais e ligados à venda de bilhetes. Essas ações prometiam prêmios em dinheiro e bens de alto valor para quem comprasse os números. O juiz destacou que não se tratava de algo isolado, mas de uma atividade estruturada, repetida diversas vezes e que movimentou mais de 2,5 milhões. Na decisão, o magistrado também rejeitou a alegação de desconhecimento da ilegalidade. Segundo ele, pelo volume financeiro envolvido e pela própria natureza da atividade, o influenciador tinha o dever de se informar sobre a legalidade do que estava fazendo. E foi justamente por isso que ele recebeu 1 ano e 15 dias de prisão simples. Mas essa não foi a única condenação. Nego Di também pegou 2 anos e 1 mês de reclusão por estelionato. De acordo com a sentença, ele simulava sorteios de prêmios de alto valor para atrair compradores para as rifas. Um dos casos citados envolve um Porsche Macan avaliado em R$500 mil. O juiz concluiu que não existia a intenção real de entregar o veículo, o que caracterizou o crime. A decisão ainda menciona encenações para dar aparência de legalidade aos sorteios, incluindo até um suposto contato com uma vencedora. Silmara fez a sorte dela, Fernandes. 5 mil bilhetes comprados. Eu digo pra vocês, quanto mais comprar, maior a chance de ganhar. Não tem o que fazer. Vou entrar em contato com essa sem vergonha, essa china de beco. Ó, escondeu o número da Silmara, né? E eu não vou mandar texto, eu já ligo já, que é pra entender, pai. Não tem isso daí. Vou ligar pra Sil. Fala comigo, Sil. Gente, tão nego. Mas Sil nem sonha, tá comigo. Silmara, te ligam. Silmara, atende. Abracei, Silmara. É velha essa Silmara. Devia ter filho adulto nessa época aí. Este número está programado para não receber ligações. Silmara não tá tentando ligar normal pra Este Silmara. número está programado para não receber ligações. Tapar aqui o número da Sil. Para a justiça, ficaram comprovados o prejuízo das vítimas, a obtenção de vantagem ilícita e a indução ao erro. Ao todo, pelo menos 9.683 pessoas teriam sido afetadas, gerando um prejuízo aí estimado de R$185,3 mil. Eu quero pagar as pessoas e resolver a minha vida. Para mim, me dói saber que pessoas que gostavam de mim, que eram minhas fãs, que tinham ido no show, que eu tirei da depressão, sempre tem raiva de mim, sempre tem repulsa, porque acham que eu dei golpe nessas pessoas. E eu não fiz isso. E não para por aí. Nego Di foi condenado a 9 anos, 4 meses e 8 dias por lavagem de dinheiro. Segundo a sentença, depois de obter os valores das rifas, ele e sua esposa, que também recebeu aí mais de 8 anos de prisão pelo mesmo crime, passaram a atuar para esconder a origem ilícita do dinheiro. De acordo com a decisão, o esquema envolvia contas bancárias em nome de Gabriela, de uma empresa do casal e até de terceiros. Os valores eram transferidos entre diferentes contas e misturados a recursos de origem ilícita, dificultando o rastreamento. A justiça também apontou a compra de bens com aparência de legalidade. O magistrado classificou a operação como um esquema sofisticado, organizado em várias camadas e destacou que Gabriela teve papel essencial na movimentação de mais de R$2,4 milhões. E para fechar, os mais de 14 anos de condenação, o humorista também recebeu 3 anos e 4 meses pelo uso de documento falso. Essa acusação está relacionada à divulgação de um comprovante bancário adulterado nas redes sociais durante a campanha de arrecadação para ajudar as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. Segundo a sentença, Nego Di fez uma transferência real de R$100 via Pix e depois alterou o comprovante para que aparecesse o valor de 1 milhão. Cara, bizarro isso, né? Em seguida, publicou o documento como se fosse verdadeiro, afirmando que havia feito a doação para as vítimas das enchentes. Cara, filha da puta, mano. Isso nesse momento de dor, de sofrimento que a galera do Rio Grande do Sul tava passando, e ainda mais ele, que se dizia um grande, né, defensor do próprio Rio Grande do Sul, né? Ele era visto meio que como um representante, inclusive, ali, da galera do Rio Grande do Sul, cara. Bizarro mesmo. Vale lembrar que se a situação já parece complicada para ele agora, as coisas ainda podem ficar muito piores. Além da condenação desta terça-feira, o influenciador também responde a outro processo envolvendo a loja virtual Tá de Zoeira. Segundo a Polícia Civil e o Ministério Público, entre março e julho de 2022, Nego Di e seu sócio, Anderson Bonetti, teriam causado prejuízo a mais de 370 pessoas por meio da loja, em um esquema que teria gerado aí perdas estimadas em cerca de R$5 milhões. Também existem registros de crimes cometidos aí entre março e julho de 2021, envolvendo 16 vítimas na cidade de Canoas. Esses episódios, inclusive, foram considerados em uma decisão judicial proferida em 2025. Aliás, foi justamente por causa desse caso que Nego Di acabou
sendo preso anteriormente, como eu comentei lá no começo do vídeo. Então tudo indica que esses mais de 14 anos de condenação podem acabar aumentando ainda mais no futuro. Até o momento em que esse vídeo está sendo gravado, nem o humorista nem a sua equipe de defesa haviam se pronunciado publicamente sobre as condenações. Enfim, a gente sabe como que as coisas costumam funcionar no Brasil. Na maioria das vezes, a pena aplicada pela justiça não significa que a pessoa ficará presa durante todo aquele período. Isso quando ela realmente chega a cumprir a pena em regime fechado, é claro. Agora, uma coisa é inegável, depois de tantas polêmicas, investigações e processos, a imagem de Nego Di já estava bastante desgastada e essa condenação pode acabar sendo o golpe definitivo na sua carreira. Eu confesso que fico pensando numa coisa: se ele recebeu uma pena desse tamanho, sendo que só pelo crime de lavagem de dinheiro foram mais de 9 anos, imagina quanto alguém como a Deolane poderia pegar caso um dia venha a ser condenada. Até porque os valores e as cifras ligados ao nome da doutora aí são muito maiores do que os que aparecem nesse caso envolvendo o humorista. Mas é claro, a gente sabe que um julgamento envolve uma série de fatores, provas, circunstâncias e detalhes jurídicos que vão muito além dos valores movimentados. Então, é melhor deixar essa discussão para outro dia. Mas e aí, o que você acha? Você acha que depois dessa condenação tem chance pro Nego Di voltar em algum momento a ser o que um dia ter a influência que um dia ele já teve? Porque assim, depois que ele saiu da cadeia, agora ele tá tentando aí, pelo menos tentando a carreira aí no fisiculturismo, parece. Eu via que ele aparecia numa manchetezinha, numa outra, mas ainda muito tímido, E antigamente, antes da prisão dele mesmo, da primeira prisão dele, ele sempre estava na mídia, sempre estava causando. Na época das enchentes mesmo, ele acabou tomando protagonismo de muitas coisas. Então agora com essa condenação, eu acho que fica bem difícil. Eu acho que fica bem difícil pro Nego Di voltar aí a ser de fato quem ele já foi um dia aí na internet, Mas o que você acha disso tudo? Comenta aqui embaixo. Até o próximo vídeo. Tchau.